Olá, quinto ano, estamos aqui para mais uma aula de religião, certo? Antes de nós iniciarmos, eu queria deixar aqui um trechinho de um versículo da Bíblia, certo? Está lá em Salmos 146, capítulo 146, versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus, o seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Então, essa mensagem, né, é para que a gente continue orando, né, por nosso país, pelo mundo, que passe logo essa pandemia, né, que não precise morrer tanta gente para a gente sofrer mais, né? Então vamos pedir proteção sempre a Deus e continuar sempre orando para que passe tudo logo, né? Antes de iniciarmos mais um conteúdo, eu vou corrigir o exercício da semana passada, ok? Então vamos lá. Abram aí o livro de vocês de religião na página 35. A primeira questão: os ensinamentos que nos dão como aprender as lições, comportar-se na escola, não brigar, obedecer aos nossos pais e professores nos fazem bem, mais do que imaginamos. Existem atitudes que nos fazem crescer diante de Deus e das pessoas. Descubra que atitudes são essas, desembaralhando as sílabas e formando palavras. Então, vamos ver as palavrinhas que foram formadas. Perdoar, pacificar, colaborar, amar e cuidar. Segunda questão. Vamos resolver as operações, depois trocar os resultados pelas sílabas correspondentes e formar a palavra que tem o mesmo significado de pacificar. Então, a palavra foi tranquilizar. Terceira questão. Leia. Os dois filhos. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Então, baseado no texto, responda. Letra A. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro filho, porque ele disse que não queria ir, mas ele acabou obedecendo ao pai e foi. Letra B. E você? O que faz para obedecer aos seus pais ou responsáveis? Quando o papai ou a mamãe da gente ou algum responsável diz: não faça isso, não é legal. Então, o correto é você obedecer, certo? Porque as pessoas que nos amam não querem ver o nosso mal. Quarta questão. Complete a cruzadinha com atitudes que desenvolvemos como pessoa. Dica: observe as letras já contidas na cruzadinha. Então, as palavras na horizontal: pensar, sorrir e amar. As palavras na vertical: olhar e ensinar. Ok? Vamos para a página 37. Quinta questão. Leia o versículo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Pense e escreva alguns nas linhas abaixo. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Amar ao próximo como a si mesmo. Devemos amar ao nosso próximo. E honrar pai e mãe. Esse é um dos mandamentos mais importantes que tem na Bíblia, né? Sexta questão. Pinte as letras V e G e descubra palavras que representem atitudes que devemos ter para que possamos construir um mundo melhor. Então, palavrinha da letra A.
orar. B, compreender. C, estudar. D, perdoar. E, amar. Página 38. Sétima questão. O que é? Contrário de mentira, com 7 letras. Verdade. Contrário de impaciência, com 9 letras. Paciência. Oitava questão. A Bíblia diz que devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, e os nossos dias serão aumentados. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Então, vamos lá. Na horizontal, temos mandamento, promessas e honrar. Na vertical, pai, mãe e obedecer. Nona questão. Sublinhe com lápis vermelho as palavras que significam que estamos servindo e amando o nosso próximo. Vamos lá. Alegria, justiça, fé, confiança e esperança. Página 39, 10ª questão. Questão pessoal, né? Formar uma frase com a palavra servir e uma frase com a palavra crescer. E embaixo, criar um slogan estimulando as pessoas a praticar o bem. 12ª questão, na página 40. A partir do que você estudou, faça uma representação por meio de um desenho, uma pintura ou colagem no espaço abaixo. Essas 3 últimas questões, que são pessoais, no momento que nós voltarmos, eu irei corrigir uma por uma, certo? Então, vamos para a página 41, certo? Com o tema As Tradições Religiosas. As tradições religiosas são as transmissões de práticas e valores espirituais ou crenças que são conservadas dentro de uma cultura. Veremos a seguir algumas dessas tradições. Então, hoje vamos ver 2 tradições religiosas, certo? Então, judaísmo é a primeira. Religião monoteísta, da qual partiram outras 2, que é o cristianismo e o islamismo. Vamos ver cada uma delas. A natureza divina. Os judeus creem que só existe um Deus, cujo nome não deve ser pronunciado. É o Criador de todas as coisas, e é por meio da sua aliança especial com os judeus que ele conduz a vida e o destino da humanidade. Deus é o Criador. O livro do Gênesis descreve a criação do mundo em 6 dias e diz que no 7º Deus descansou. Tudo pertence a ele. Assim, por fim, a criação é decisão dele. Então, quem tem Bíblia em casa, procure ver o livro de Gênesis, que é onde tem a criação do mundo, né? E vocês vão poder conhecer em detalhes toda essa criação. O que foi que Deus fez em cada dia, certo? Antes do 7º dele descansar. Na página 42. O tempo é linear. O Messias, o escolhido de Deus, virá quando o mundo tiver se tornado um lugar melhor, ou quando o mundo houver chegado ao auge dos problemas. O Messias trará uma era de paz mundial. Os judeus acreditam que só temos uma vida e que quando uma pessoa morre, fica aguardando o dia do juízo, quando Deus fará todos ressuscitarem para serem julgados. Alguns, porém, acreditam que a alma seja julgada imediatamente após a morte. Página 43, né? O livro sagrado. Na Torá, que significa lei, estão contidos os 5 livros de Moisés, ou Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, que é um livro, né, um livro sagrado, contém as leis, doutrinas e orientações para a vida, assim como relatos da história primitiva dos israelitas e da relação deles com Deus. Tem
Temos aí alguns outros livros, certos? Temos agora, na página 44, os ritos de passagem. Os meninos judeus são circuncidados 8 dias após o nascimento. O nome das meninas é anunciado na sinagoga no primeiro sabá após o nascimento. No rito de morte e sepultamento se dá no máximo 24 horas depois do óbito, não passa mais do que isso. E as cremações são muito raras, geralmente há um enterro. A família fica de luto total por 7 dias e por 11 meses reza-se todos os dias uma oração especial. O que é circuncisão? É a retirada cirúrgica do prepúcio, praticada por razões higiênicas e religiosas. Em cerimônia, tal ato é ritualmente praticado como sinal de inclusão na comunidade judaica. Aqui temos um exemplo, certo, de rituais do judaísmo. Aqui, né, aqui é o Muro das Lamentações, localizado em Jerusalém, certo? Eles são utilizados por fiéis que pregam pedaços de papel com pedidos de orações. Para os judeus, esse lugar aqui é totalmente sagrado. Temos aqui também, né, os ritos que celebram a maturidade do menino judeu. Quando ele atinge os 13 anos de idade, há toda uma celebração, que é quando ele passa da fase criança para a fase da maturidade. Na página 45, temos aí algumas atividades, certo? Baseadas nesses textos, vocês irão ler 45 e 46. Na página 47, temos falando um pouco sobre o cristianismo. Os cristãos acreditam que só existe um Deus, Criador de todas as coisas, representado pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas coexistem numa única divindade. Tudo que existe, existe por meio de Deus. Ele criou do nada, e tudo que ele criou tem propósito e significado. Deus é o princípio de toda a criação. O fim desta também a ele caberá. Há 2 interpretações distintas quanto à linearidade do tempo. Uma alega que através das vidas humanas se criará um mundo renovado e pacífico, o reino de Deus na terra. Para a outra, o mundo se tornará tão pleno de sofrimento que surgirá o anticristo. O que é que ele quer dizer com isso? Que devido a muito sofrimento, pessoas vão chegar a deixar de acreditar no nosso Criador. Mas a gente sabe que não pode. Mesmo no sofrimento, nós temos que ter esperança, ter fé em Deus e que tudo vai passar. Um exemplo disso é essa pandemia. A gente tem fé em Deus que tudo logo vai passar. Mesmo a gente sofrendo, a gente não pode deixar de acreditar em Deus. Pelo contrário, isso faz testar mais ainda a nossa fé. Cristo então retornará e derrotará o anticristo numa grande batalha, inaugurando um reinado de paz definitivo. Temos aí uma observação sobre o livro sagrado. A Bíblia consiste no Antigo e no Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram fixados num processo que durou quase 300 anos. E são os evangelhos, os relatos da vida de Jesus, a história eclesiástica primitiva, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de líderes primordiais como Paulo, Pedro, Tiago, João e o Apocalipse, uma antevisão do fim dos tempos. Certo? Só havia uma vida. As crenças sobre a morte variam. A alma pode ascender ao céu e ser julgada por Deus, ou a alma e o corpo podem ressuscitar no juízo final e então serem julgados. Aqui, na página 49, né,
temos os ritos de passagem do cristianismo. Muitos cristãos são batizados na igreja quando bebês, mas o rito pode ser cumprido em qualquer época da vida. Na morte, os cristãos são postos a descansar na esperança da ressurreição. Tanto a cremação quanto o sepultamento normal, são aceitáveis, certo? Temos também aí as celebrações, As principais festas comemoram a vida de Jesus Cristo. O Natal celebra seu nascimento, a Páscoa marca a sua morte e ressurreição, e a Ascensão marcando seu retorno ao céu. O Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, marcando assim o nascimento da igreja, que no caso é o Corpus Christi, certo? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, de um ritual do cristianismo, que é o nosso Papa, o maior supremo da igreja, numa celebração ao ar livre, aonde, tudo isso aqui, tudo são fiéis, são pessoas, porque está um pouquinho distante, mas isso aqui são tudo pessoas, são fiéis que vão para assistir à celebração do Papa. Na página 50 e 51, temos umas atividades para vocês fazerem baseadas no texto sobre o cristianismo e que nós corrigiremos na próxima aula. Na próxima aula também vamos continuar falando. Lembra que eu falei do judaísmo foi dividido entre o cristianismo e o islamismo? Pronto, o islamismo nós vamos falar na próxima aula, certo? Então, resolvam as atividades. Na próxima aula, antes de começarmos o islamismo, vamos corrigir essas anteriores. Bons estudos. Lembrem-se, quem tiver Bíblia em casa, faça a leitura do livro de Gênesis para você saber o que Deus fez em cada dia. É muito interessante, vocês vão gostar muito, certo? Lembrem-se, Tia Clé pediu para vocês confeccionarem um livrinho para colocar o título do livro e do que trata. Pode incluir a Bíblia, será muito interessante. Então fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.